Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José, no momento em que os analistas políticos mais atentos aqui no Brasil e fora do nosso país começam a observar um fenômeno muito curioso, que é a mudança de humores, e aqui no Brasil, a mudança de humores no universo paralelo da extrema-direita bolsonarista. Essas criaturas, como nós todos sabemos, andaram nutrindo uma série de expectativas e esperanças com uma eventual eleição de Donald Trump. Isso aconteceu. E depois as expectativas foram multiplicadas a ponto de fazerem uma romaria para os Estados Unidos para acompanharem a posse de Donald Trump. Fato que eles não conseguiram fazer presencialmente. Ficaram numa situação humilhante, congelados em algum saguão de hotel, inclusive com a dona Michele batendo as perninhas para um lado e para o outro, fingindo que estava representando alguma coisa num convite que jamais existiu, como a gente denunciou aqui no nosso portal e outros canais também assim fizeram. E essa gente agora está vendo alguns atos de Trump que mostra que ele terá um afastamento desse universo paralelo daqui, porque ele está se envolvendo em tantas demandas, em tantas situações, que, de fato, esse meteoro que eles achavam, a extrema-direita, que cairia aqui no nosso país contra as nossas instituições, o ministro Alexandre de Moraes, o governo Lula, a nossa democracia, isso não vai acontecer. Trump tem mais do que fazer, como a gente sempre anunciou aqui no nosso portal. Hoje eu vou trazer para vocês mais algumas situações que estão acontecendo nesse universo paralelo e situações que estão acontecendo no nosso mundo real, no Brasil concreto. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário, que é sempre lido aqui no nosso portal. E, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E, mais uma vez, gente, muito obrigado por estarem ajudando o nosso portal a chegar em tantas pessoas. Chegamos hoje a 988 mil pessoas inscritas e conectadas através do nosso portal. Daqui a pouco vamos chegar a 1 milhão, tá legal? Então, muito obrigado e vamos aqui às nossas pautas. Começando aqui com uma situação, gente, que pode passar despercebida para muitas pessoas, mas quem está atento, né, vai observando os detalhes. Dudu Bananinha nos Estados Unidos, com um chapeuzinho lá, vermelho, querendo fazer a América grande novamente, né? O Brasil acima de tudo, isso aí já era. O vassalo, o puxa-saco, o bajulador, ele não olha para dentro da casa dele, ele está olhando para a casa de quem ele está bajulando. Então, que se ferre todas as pessoas aqui, né? Ele gravou um vídeo e foi de propósito, né? Com a imagem de um soldado americano atrás, nesses tempos em que as forças especiais, a polícia, exército, marinha aeronáutica, enfim, as forças regulares nos Estados Unidos, estão direcionando as suas forças para irem atrás de pessoas fragilizadas. Do imigrante que tentou escapar de alguma catástrofe, alguma perseguição, alguma guerra, algum conflito, e foi parar nos Estados Unidos. Essas pessoas que já foram vitimizadas por muitos processos, agora estão sendo novamente vitimizadas, sendo perseguidas lá nos Estados Unidos. O sonho do Dudu Bananinha certamente era vestir um uniforme desse para sair perseguindo também crianças, mulheres, pessoas frágeis, trabalhadores, dentro de igrejas, escolas, hospitais, nessa caçada insana que está acontecendo nos Estados Unidos. As fotografias começam a circular já por todos os lados, né? Essa aqui é uma foto de pessoas saindo de plantações lá nos Estados Unidos. As pessoas já se antecipando, em desespero, né? Porque as imagens são muito dramáticas, né? Eles veem a polícia chegando e são muito violentos, são muito brutos e estão sendo tratados como sub-humanos, pessoas que têm que ser extirpadas dos Estados Unidos. O Trump classifica essas pessoas, os que foram para lá, como pessoas que saíram de manicômios ou saíram de penitenciárias, são assassinos, etc, etc, etc. Isso cria um estigma gigantesco, né? Uma coisa anticivilizatória, mas o Dudu Bananinha está vibrando. Ele queria levar o bolsonarismo todo para lá para caçarem pessoas para serem deportadas, né? Esse seria o sonho americano dessas criaturas. Primeiro voo de deportados da era Trump com destino ao Brasil chega a Belo Horizonte nesta sexta-feira, né? Aqui a foto, né? Das pessoas entrando assim, talvez com as mãos pretas, todo mundo para frente.
aqui nessa fotografia, num avião de carga, né? Eu não sei se elas estão vindo para o Brasil em aviões de carga, mas de todo modo, a foto mostra que esse tipo de situação está acontecendo, a situação humilhante. Mas a alegria dessas criaturas ficará dissipada assim que Bolsonaro for para a cadeia, né? Porque eles vão ter mais assuntos para ficarem reclamando, eles vão ficar sonhando ainda com o Trump vindo aqui para o Brasil. E, como eu digo para vocês, né, isso não vai acontecer. E essas pessoas andam até meio esquecidonas, né? Porque tem uma figura ilustre aí que já está amargando um chilindró e está numa situação absolutamente sem possibilidade de reversão. Moraes rebate defesa de Braga Neto e não analisa pedido de advogado. Os advogados, o advogado do Braga Neto, fez uma petição querendo ter acesso a todas as informações de todos os inquéritos, enfim. E o ministro Alexandre de Moraes falou, olha, o teu pedido é improcedente porque todas as peças que não estão acobertadas por um segredo, que estão em outros inquéritos, todas elas estão disponibilizadas, o senhor pode ir lá e tirar cópia. Agora, o que o advogado estava querendo é que se mandasse cópia para ele, tirasse cópia lá e mandasse. Não, vai lá trabalhar, doutor, o senhor está ganhando muito bem para isso, né? A situação do Braga Neto, como vocês estão vendo, portanto, não se alterou, coisas que a direita nunca imaginou que poderia acontecer no Brasil, né? Pois bem, tem mais general agarrado e vai mais gente nessa história aí. Bolsonaro recua sobre lançamento de Michele à presidência em 2026. Muitas pessoas pediram para comentar isso aqui. Gente, isso é uma coisa totalmente imbecil, que só pode surgir da cabeça de uma pessoa idem, né? E nós sabemos que a relação dele com a Michele já é uma coisa meio esquisitona. O Bolsonaro foi lá no aeroporto, chorou, se debulhou em lágrimas para a dona Michele e tal. Mas cadê a dona Michele? Procure aí nos jornais se você tem algum tipo de informação. Ela está lá nos Estados Unidos, serelepe, naquela neve, andando para um lado e para o outro. O Bolsonaro tem trocado juras de amor com ela depois desse episódio todo. Ela também tem postado mais algum vídeo. Vocês veem muitos comportamentos de afeto desse casal? Ele foi buscá-la no aeroporto para se debulhar em lágrimas também? Então, gente, muita calma nessa hora, né? E como eu sempre adverti aqui no nosso portal, sempre comentei com vocês, a relação de Bolsonaro com mulheres é muito complicada. Ele teve um casamento, primeiro casamento destroçado, teve situação de infidelidade, situações ali das maiores baixarias. O segundo casamento, com a mesma situação, ressabiado, casa com a Michele Bolsonaro, separação total de bens. E a Michele ganha uma grana como nunca ganhou na vida dela, ela depende do nome Bolsonaro para continuar a vida dela. E o Bolsonaro não quer terminar mais um terceiro casamento, né? Aí vai pedir música no Fantástico. Então ele não confia na Michele, essa é a razão. Não tem nenhuma demonstração dele de que ele confia nela politicamente, confia nela, na integridade dela. Isso fica bem evidente para as pessoas que observam mais atentamente. Isso não é fofoca não, gente, isso é política. Eles se converteram em personagens políticos. E dentro desse escopo aí, o Bolsonaro jamais confiaria em Michele candidata para vir de carona como eventual ministro no governo dela. E quando ele já anuncia que isso poderia acontecer, ou seja, Michele buscando uma eleição para ele virar ministro, ele já está neutralizando essa possibilidade. Primeiro que ele não estará solto quando tivermos eleições em 2026. Em segundo lugar, mesmo que acontecesse essa hecatombe da extrema-direita ganhar, ele não poderia ser nomeado como ministro porque isso feriria o princípio da impessoalidade. Ele já está denunciando a própria falcatrua, como todas as outras que ele e o bolsonarismo naturalizaram aqui no nosso país. Então, gente, podem tirar o cavalinho da chuva. Falando uma coisa muito positiva, Cláudia Sheinbaum e Lula estão conversando por vários assuntos, inclusive em função de situações que extrapolam o Brasil e o México, porque o Trump disse que ia anexar o Panamá, está fazendo essas bravatas aí, invadir territórios, né, Canadá, México, enfim. E existe uma organização dos países latino-americanos que precisam se posicionar. Como é que é? Os Estados Unidos podem encampar, podem tomar o Panamá e está tudo certo? Então isso foi discutido entre Cláudia Sheinbaum e Lula. Eu fico muito feliz de vários outros canais estarem observando o que acontece no México, porque o nosso portal aqui foi um dos primeiros a chamar atenção para semelhanças. E aqui no canal aqui da Sinara Menezes, ela fez um papo aqui com o professor Felipe Pena sobre a Cláudia Sheinbaum.
E ela mostrou, né, como o discurso, como as ideias, o humanismo de Cláudia Sheinbaum são situações para a gente trazer para o nosso país, porque são muito positivas, são muito boas. A bondade, ela vai, ela volta, ela ajuda as coisas a ficarem melhores, a felicidade, a mesma coisa. Então a Sinara salienta esse comportamento nesse discurso aqui de Cláudia Sheinbaum, falando das mulheres, né? Acho que dá para pegar, a legenda está pequenininha, mas você vai entender. Vamos lá. Não temos iniciativa própria, que por nosotras piensan otros, a quienes afirman que las mujeres no gobernamos porque no tenemos capacidad o inteligencia, a quienes creen que presidenta se escribe con E, a los que con cobardía no pueden reconocer que las mujeres somos personas, a esos que aún no han entendido que las mujeres podemos, les decimos, así como llevamos un hogar, así como somos madres y abuelas, también tenemos la fuerza, la entereza, el temple y la capacidad para ser bomberas, ingenieras, astronautas, doctoras, abogadas y comandantas supremas de las Fuerzas Armadas. Foi demais isso, né? Eu acho muito esse final, de comandante suprema das Forças Armadas. Então, por que isso empolga a gente? Porque são coisas bacanas, são valores que nós defendemos, valores do humanismo. Então isso é muito legal, gente. E essa aproximação dela com o Lula vai render coisas muito positivas para o povo brasileiro, para o povo mexicano e para a humanidade, que são valores que a gente precisa colocar para se confrontar com essa insanidade aqui, né? O Milei maquiadão, que teve lá no Foro de Davos, gente fazendo um discurso totalmente contra as mulheres. Tanto que num canal argentino chamado El Destape, a apresentadora aqui, ela fica até constrangida de ver o Milei falando essas imbecilidades aqui. Vou colocar só um trechinho para vocês, vamos lá. La bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres. Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres, y ni que hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras. Gente, a imbecilidade foi o seguinte, né? Ele falou rápido aqui, para muitas pessoas não conseguem acompanhar a velocidade aqui da fala, né? Ele está dizendo, por que tem que ter diferença entre homens e mulheres? Porque os homens é que morrem mais, os homens trabalham mais, os homens nas guerras é os que mais morrem, os que são mais assaltados. Então, os homens é que, no final da história, segundo Milei, teriam que ter algum tipo de proteção, né? Então, as mulheres aí não merecem nenhum tipo de tratamento diferenciado, isso para contrastar com a fala de Cláudia Sheinbaum. Então, vocês vejam só como é que a luta por um mundo melhor, ela tem que ser permanente, né, gente? Porque o lado mal do ser humano, ele está muito empoderado ultimamente por todos os cantos, né? E aqui a gente vai precisar de muito combate aqui nas redes. Uma análise aqui de Letícia Casado no UOL vai ao encontro dessas coisas que nós temos abordado sempre aqui no nosso portal, né? Trump tem nas redes sociais arma que falta a Lula e ao PT. Então, essa é uma tarefa que a gente tem se debruçado muito, até porque um dos caras da extrema-direita nos Estados Unidos, Steve Bannon, ele concedeu uma entrevista aqui para uma brasileira, dizendo, olha, que no Brasil nós temos um ministro demoníaco e que ele vai vir para o Brasil, o Steve Bannon, para criar uma rede aqui para ajudar a extrema-direita. Vamos pegar um trechinho. Bolsonaro, Eduardo, and the fact that he couldn't come because the main judge, Alexandre de Moraes, the minister of our Supreme Court, didn't let him come, which is outrageous, absurd. Brazil does not abide that. What would you tell to the Brazilian people? What is time for us to do? Because we're pushing international pressure on it, but we know... O que você diria para o povo brasileiro, né? Nós estamos fazendo pressão internacional, né? Pressure as well to take those guys out of there, sir. We had people RSVP for this
Bom, aí ele fala, tinha muita gente confirmada para vir aqui, e o Brasil está nas mãos de um cara maligno, que é o Alexandre de Moraes, nós vamos ter que, praticamente ele disse que tem que derrubar o ministro Alexandre de Moraes, né? Estamos aguardando, ainda bem que vocês estão dizendo, né? Porque agora a gente vai arrumar mais força, né, para poder enfrentar essa insanidade que vem nessa onda toda do Donald Trump. Gente, eu fico por aqui, mande seu comentário e vamos seguir com o nosso portal e Filas que Andam. Um grande abraço, tchau!